meus queridos do meu coração, estou aqui hoje para vermos a primeira história do quarto livro de Five Nights at Freddy's sobre mecanofobia. Finalmente vamos começar a correr, a gente tem que resumir o livro 4 e o livro 5, então vão ser mais 8 vídeos que eu tenho que trazer para vocês, agora trazendo 3 histórias principais, mais o epílogo. Então a gente vai pro quarto livro, que eu já trouxe para vocês os outros livros do Tales from the Pizzaplex. Sim, a história continua e tem ainda o quinto livro para nós vermos, que é o Bubby Dots Conclusion, né, que vai ainda trazer o que é essas Bubby Dots e o que tá rolando com o FNAF. Molecada, o bagulho tá ficando louco, o FNAF tá ficando cada vez maior, não só pelos livros, mas também, né, vai vir as notícias do filme, aquela coisa toda. Então, se inscreve, ativa o sino pra vocês não perderem nada e deixa um gostei pra vocês acompanhar as histórias e outras coisas loucas que nós estamos trazendo aqui no canal. Então vamos lá, molecada, sobre mecanofobia, que é a primeira história logo, né, do quarto livro do Tales from the Pizzaplex, esse universo novo, né, do Security Breach. Então vamos lá, molecada, o que tá rolando? Primeiro tem que explicar pra vocês o que é submecanofobia. É o medo de coisas que caíram debaixo d'água, sejam elas mecânicas ou que tenham figuras humanas. Só que, tipo assim, primeiro ele tinha um nome específico e aí adicionaram o mecanofobia, o mecânico, a parte mecânica e tal, pra justamente designar o medo de animatrônicos embaixo d'água. Isso a galera começou a perceber por conta dos parques aquáticos da Disney e também outros parques que começaram a se inspirar no próprio Walt Disney, né, que fez os parques dele espalhado pelos Estados Unidos todo, e aí acabaram notando esse efeito em algumas pessoas, que era o medo dessas paradas debaixo d'água, sabe? Coisas que eu não posso explicar, não é que, ah, nossa, que medo que o negócio existe, é talvez o medo do negócio estar vivo, de alguma coisa estar dentro e podendo se mexer, como se fosse uma pessoa, ou sei lá, algum bicho, alguma coisa debaixo d'água, que acabou tomando conta, né, daquela forma, e aí virou aquele negócio bizarro e o negócio flutua. É um negócio psicológico, então é um negócio meio bizarro de explicar mesmo, mas só pra vocês entenderem, é o medo de coisas debaixo d'água, né, principalmente coisas mecânicas e que se mexem. Bom, a gente tá vendo a história pelo ponto de vista de um cara chamado Caden, ou Caden, você escolhe como fala. E ele tá dentro de um lugar que eu vou até pegar o nome pra vocês aqui, que é como se fosse um parque aquático de Five Nights at Freddy's, que é o Freddy's Fantasy Water Park. Esse cara, ele já trabalhou numa pizzaria chamada Penguins Pizzaria, que ele era responsável pela parte mecânica e também de consertar a engenharia daqueles animatronics daquele lugar. E aí, ele tá conversando com um cara que é o Martin, que é o novo dono do lugar, e estamos tendo um pouco do paralelo do que tá acontecendo. Esse lugar, ele já foi muito famoso um dia, né, esse Freddy's Water Park aqui. Só que acontece o seguinte, a 2 cidades de distância abriu um negócio chamado Fred Fazbear Mega Pizzaplex, que é justamente o Security Breach. E aí então o lugar acabou ficando meio que decadente, não só por conta, né, da outra atração que acabou atraindo as pessoas pra lá, mas o Water Park tá passando por problemas financeiros e já trocou de dono várias vezes. Inclusive o Martin é o novo dono que acabou, né, assumindo a parada toda. E aí o grande problema é, os animatrônicos, eles estão bem complicados, eles estão meio, sabe, podres. Inclusive mostra até uma situação que uma sereia, que é justamente a capa do livro, ela acabou desaparecendo, ela sumiu, né, da vista ali, e ela tá sempre quebrada, melhor dizendo. Os animatrônicos estão sempre quebrando, justamente por conta, né, de ficar embaixo d'água, aquela coisa toda, e aí tem muito mais manutenção do que o animatrônico, né, sabe, ao ar livre, que não tem problema nenhum. Então, o tal do Caden, ele é responsável pra consertar essas coisas. E aí tá o Martin, né, que é o novo chefe, dando bronca nele e tudo mais, e apresentando o que tá rolando e o que é essa nova atração da Freddy's. Bom, ainda é a Fazbear Entertainment, né, mais um braço dela, melhor dizendo, só que nem eu falei pra vocês, o dono do lugar pode ser um gerente, alguém que tá, tipo, pegando o nome, né, e as coisas, e... porque tem coisas de Five Nights at Freddy's aqui dentro também. Tem um lugar que, tipo, a Ilha do Foxy, uns negócios assim, sabe? Tem coisa do Fred e do Bonnie também. Então, tipo assim, eu pego a identidade visual e as coisas, né, da Fazbear Entertainment e monto o lugar pra eu poder fazer minhas coisas e ter meu dinheiro. Mas aí eu repasso parte dos meus lucros pra Fazbear Entertainment poder, né, acabar ganhando mais dinheiro em cima. É ganhar em cima de vários lugares, né, que querem utilizar o nome dela pras coisas. E como eu falei pra vocês agora há pouco, a sereia, né, desse aquário tava totalmente quebrada e ele vai lá pra consertar. Como ele faz isso é um negócio meio complicado das ideias. Ele tem que vestir uma roupa, né,
especial, botar uns óculos pra não ficar, né, com a parte ali, sabe, entrando com aquela deterioração do metal, né, que fica pegando na água, aquela coisa toda, né, fora a química que tem na água, né, pra manter aqueles animatrônicos em pé, porque não é um negócio que você pode sair mergulhando dentro deles, e ele tem que pegar aquele respirador, né, fazer um equipamento, né, de mergulho praticamente. Nisso, ele vai e fica assim, mano, ai que bagulho sinistro, por que eu trabalho aqui? Meu Deus, ele fica pensando na vida. E aí, antes, né, de fazer esse negócio todo, eu tenho que explicar pra vocês que ele tem submecanofobia, ele tem a fobia de ver as coisas debaixo d'água e ficar com medo delas, né? Ele chega até a consertar a sereia, nada acontece de muito grave, ele só vai lá e reseta ela, ele toma um susto porque os braços dela mexem do nada, mas eu tenho que explicar pra vocês que, quando o Caden ele era criança, os pais dele tentaram fazer uma segunda lua de mel. Foram, né, parte da praia, aquela coisa toda, comemorar, acho que uns 5, 10 anos, não sei quanto que faz segunda lua de mel, mas eles foram, né, pra parte mais aquática, fazendo a praia, que é aquela segunda lua de mel, mas eles morreram em alto mar e eles nunca foram encontrados. Mas na cabeça dele, quando ele era criança, quando ele perdeu os pais, ele acabou criando meio que talvez alguma coisa do mar tivesse puxado eles. Ele meio que lembra que contaram algo desse tipo, né, que deu uma falha no navio que eles estavam e tudo mais, e algo meio que afundou e puxou eles tudo, né, puxou eles e tudo mais pra baixo d'água, eles não conseguiram sair. Nisso ele acabou tendo essa fobia, mas ele não estava presente, é algo que a cabeça dele acabou criando, né, por conta da própria imaginação de criança. Ele já foi várias vezes em terapias e tudo mais, mas os médicos acham meio difícil porque não teve uma causa específica, porque ele acabou inventando na cabeça dele alguma causa e isso acabou gerando esse medo dentro dele, né? A causa que não existe, né? Talvez pode ser outra coisa. Ele acabou criando na cabeça dele esse negócio de que algo do mar puxou os pais dele e aí ele acabou tendo esse medo. Talvez uma coisa mecânica, melhor dizendo, acabou matando os pais dele, mas isso não é verdade. Então ele tem esse medo agora, né, das coisas debaixo d'água, mesmo ele sabendo, né, que ele iria chegar a esse ponto de consertar os animatrônicos debaixo d'água. Ele aceitou o emprego porque, pô, trabalho é trabalho, preciso estar aqui, não tenho o que fazer, né, preciso de dinheiro. Quando ele sai do tanque, né, que fica a sereia e outros animatrônicos ali embaixo também, ele vai e levanta, e quando ele se depara, né, quando ele tá tirando um pouco do equipamento, o cara que é o Roy, é um amigo de trabalho dele, tá falando assim, cara, o Hank, que é um mergulhador, tanto que até por via de curiosidade, a capa do Submecanofobia era um mergulhador, se vocês se lembrarem, né, que mudou várias vezes, e aí esse mergulhador, né, que é um animatrônico também, acabou caindo, né, tipo, ele tava funcionando normal, aí do nada ele caiu e não levantou mais, então ele vai lá pra ver o que tá acontecendo. Nesse caminho que ele tá pondo o equipamento de novo, ele encontra com um antigo amigo dele chamado Daryl, um amigo de escola que agora tá com a esposa e a filha, curtindo ali, vendo aquele parque aquático, vendo, né, as atrações todas são submergidas, aquela coisa bem impressionante de ver embaixo da água, cheio de tanques e tudo mais. E aí ele explica que é o seguinte, fala, ah, que legal te ver, pô, você finalmente tá com um emprego de técnico, que negócio legal. E ele fala, ah, mano, pô, você viu, né, que da hora. Tô finalmente fazendo alguma coisa na minha vida, né? E aí o Daryl fala, cara, eu acho meio bizarro esse lugar ainda tá funcionando, porque tem outros lugares, como o próprio Pizzaplex, e tá abrindo vários outros Pizzaplex em vários outros lugares, que são muito mais divertidos que aqui. E tem a mesma atração de água, né? Ali fazendo os animatrônicos, uma parte aquática para as crianças também. Não entendo como um lugar desse vai ficar ainda por muito tempo de pé. Aí fala, ah, tomara que fique, né? Porque eu preciso desse trabalho, um emprego, aquela coisa toda. Então eu só quero que vocês entendam que talvez tenham outros Pizzaplexes, né? Fazbear Entertainment não perde tempo, o bagulho é simplesmente absurdo. Agora voltando para a história, ele vai para esse tanque e vai lá consertar o Hank. Quando ele tá lá embaixo, né? O Hank tá caído de cara no chão, ele vai e entra no painel de baixo dele e começa a mexer. Quando ele mexe, ele percebe que tem um outro animatrônico dentro do tanque, que é o Zeus, que é como se fosse um dragão marinho. E o dragão marinho, ele percebe que ele tá se movimentando. Tem que deixar um detalhe bem importante. Quando ele vai fazer o reset, ou quando ele vai entrar no lugar, os animatrônicos estão sem energia. Ele desliga a energia do lugar, pra não ficar os animatrônicos mexendo e bugados. Então ele vai lá, conserta, aí depois ele vai lá e liga a energia de volta. Só que o dragão tá mexendo sem energia, né? O dragãozinho da água, e o dragão tá vindo pra cima dele. Meio devagar, mas tá indo pra cima dele. Ele fica meio assustado, né? Por conta da fobia que ele tem. Ele encosta meio que num coral assim, tentando escapar, mas o dragão não faz nada. Ele só repara que tem uma coisa puxando o dragão, né? Umas coisas assim, sujeira, aquela coisa toda. Ele percebe que nos dentes do dragão tem como se fossem uns fios. Ele primeiro acha que é, sei lá, alguma coisa que escapou da boca do dragão, né? Da parte animatrônica dele. Mas depois ele percebe que é um cadarço. Um cadarcinho pendurado na boca do bicho. E aí vem a pergunta, será que alguma criança jogou um tênis e caiu na boca do bicho? Ou o bicho acabou mordendo o pé de alguém, né?
né? Vamos continuar vendo a história pra gente saber o que acontece. Vai passando o dia, o Kayden vai pra casa e ele começa a sonhar. Ele tem pesadelos com o que aconteceu, mas não especificamente com o que aconteceu. Ele ter descoberto um sapato na boca do bicho, mas ele vai tendo uns pesadelos meio esquisitos, lembrando da infância e das coisas dele e tal. Nada importante pra história. Quando ele acorda meio ofegante, 3 horas da manhã, e aí ele toma um negócio assim e fica de boa. Só falou pra vocês que ele tá, sabe, pensando nas paradas e as coisas estão começando a afetar o psicológico dele. Ele volta pro outro dia no trabalho, né, como se nada tivesse acontecido, mas na verdade ele tentou disfarçar que não rolou nada, sabe? Ele tentou meio que deixar quieto que tava rolando, mas aí ele fala com um amigo dele, que é o Roy, que eu falei pra vocês até agora há pouco. Ele conta o que aconteceu, ele falou assim, cara, eu achei meio esquisito porque tem o dragão, que é o tal do Zeus, e tinha um sapato na boca dele. Eu achei meio estranho. Fora, né, sei lá, umas coisas meio esquisitas, eu tô sentindo um bagulho estranho, não sei. Só sei que tinha um sapato na boca do bicho e achei meio esquisito. O Roy fala, não, beleza, show de bola. E aí o Roy foi correndo contar pro chefe. E aí veio, né, o Martin, que é o novo dono da parada, fala assim, ô Kayden, você não pensou em me avisar não? Pô, eu sou o dono do negócio, eu tenho que ficar sabendo de tudo aqui. Vai, fala pra mim. O Roy veio falar pra mim que você achou um sapato na boca do bicho. O que rolou lá dentro? Aí ele fala, olha, tá, realmente teve um negócio complicado. Eu vi um cadarço na boca do bicho e tinha um sapato lá dentro. Parecia que já tinha um tempão lá dentro. Aí ele falou, tá, só isso? Você descartou? Você jogou fora? Eu falei, joguei. Não sabia o que era. Não sei o que pode rolar. Aconteceu alguma coisa? E aí, então, eu tenho que dar um paralelo pra vocês aqui. Bom, o chefe, ele vai falar que é o seguinte, ah, não, foi só alguém que fez uma piada, alguma brincadeira de mau gosto. Mas o Kayden, ele começa a ter uma ideia que talvez tenha rolado alguma coisa no passado, porque esse lugar já fechou e abriu várias vezes. A administração do lugar vive trocando. Então não é um negócio que tá estável, né? Parece que várias pessoas estão tentando tomar conta do lugar. Inclusive uma moça que ele até começa a trocar uma ideia, que é a Eva, ela vai falar algumas coisas também, do tipo, não, o lugar ele realmente já passou por vários momentos difíceis. E aí, sempre a desculpa era que o tal do Martin não tinha dinheiro mais pra cuidar do lugar, então ele ia trabalhar de outras coisas, depois ele reabriu o lugar com o financiamento da própria Vesper, ou depois ele reabria depois que o negócio foi consertado. O Martin, ele é pilhado, né, pro lugar continuar funcionando, por isso que ele fica meio pistoleta com o Kayden dos animatrônicos não funcionarem direito. Tipo, mano, põe esse negócio pra funcionar, tá ligado? E aí o cara fica meio apreensivo, sim, mas enfim, até então tá tudo caminhando, né, do jeito estranho, mas ele fica meio assim, tá, achei um negócio ali que é um sapato de criança, aí o lugar fechou várias vezes, eu sei que você que tá assistindo já tá fazendo a soma, né? Pô, deu ruim no lugar. Mas, enfim, o cara não sabe ainda. E aí, o próprio Martin fala, cara, o Roy, ele é meu segurança e ele vai me avisar de tudo que tá acontecendo. Enfim, quando eles estão trocando ideia, dá um problema num outro bicho nessa droga desse parque aquático do caramba. E aí, então, ele vai no tanque, né? E eu tenho que avisar vocês que não tem só a sereia, não tem só esse dragão marinho. Tem também um tubarão e tem outras serpentes marinhas e também outros personagens, né, que estão fazendo parte. Pensa que é um aquáriozão gigante, cheio de animatrônicos que vão vivendo como se fosse uma parte do mar, assim. Ele vai e ele faz, checa tudo bonitinho, pega, vai, dá uma olhada no tanque de ar, faz bonitinho e cai, né, pra consertar o tal da serpente que ficou enroscada no negócio. Só que ele começa a perceber o seguinte, quando ele desce, ele tá olhando o negócio e aí ele percebe que tem alguma coisa observando ele dentro do tanque. E muito provavelmente é o Frank, que é um outro bicho que tem lá dentro, olhando ele meio de longe. Parece também que é um outro nadador, assim, né, um cara que, sabe, vestido de aqueles cara que tá embaixo d'água e tudo mais. Ele fala, tá, parece que ele tá me observando. Esquisito. Quando ele repara, né, que ele tá usando o negócio de respirar, ele começa a puxar o ar e ele sente que o tanque tá mais leve. Fala, ué, mas esquisito. Não, o tanque de ar não era pra estar assim. Só eu usei ontem. E aí ele percebe que acabou o ar do tanque dele, enquanto ele tava consertando o bicho. Ele vai e começa a pensar, pô, ferrou. Lascou pra mim. Eu tenho que respirar, eu tenho que respirar, eu tenho que respirar. O que tá acontecendo? Eu tenho que respirar. E aí ele conserta o bicho correndo e ele sobe com tudo. Vai e tal. E na hora que ele consegue sair do tanque, ele respira, né? Fica ofegante. Mas aí ele começa a achar alguma coisa. Ele vai olhar pro tanque se tinha algum furo, se tem uma coisa. E não tem. O tanque não tá vazando. Ele começou a suspeitar de que talvez estivessem usando o tanque enquanto, né, o lugar estava fechado. Talvez alguém utilizou sem ele saber. Ele vai e conta pra Eva, né, que eu falei pra vocês que é a gerente do lugar, tem o dono, que é o Martin, e ele começa a falar, ela, né, fala que, pô, você tem que tomar mais cuidado, tá acontecendo essa situação, você devia estar com mais alguém, né, pra ver o que tá acontecendo, mas
sempre aconteceu esses problemas, né? Infelizmente a gente já tentou colocar protocolo de segurança, mas eles acabaram ficando caros pro negócio. Só que aí na minha cabeça é tipo assim, cara, se você não tem segurança no lugar, fica mais caro o acidente do que, né, prevenir o acidente. Mas enfim, cada um com a administração que merece. Eu não contei pra vocês, no desespero que ele acabou de passar, ele meio que tirou o negócio do respirador. Então muita coisa acabou, sabe, ele cuspindo, ele tava começando a ficar com a visão turva, e quando ele solta, ele até cospe algumas coisas que ele acabou, sabe, colocando na boca dele, sabe, de desespero, melhor dizendo. E aí ele acaba pegando essas coisas depois, sabe, nossa, tentando garimpar as paradas ali. Ele percebe que são várias pedrinhas que acabou caindo, né, infelizmente na boca dele. Bom, isso passa, ele guarda nessas coisas que ele acabou pegando lá de baixo. Nisso ele pega também e ele vai, avisa a Eva, ó, aconteceu um negócio sinistro lá embaixo de novo. Esse tanque aí não é normal, tem alguma coisa esquisita aí. Ele pega e vai embora pra casa, passa mais um dia, mas eu tenho que avisar vocês que ele também faz uma visita pra avózinha dele, antes de terminar o dia mesmo. Quando ele vai fazer a visita pra avó, a avó que é mãe, né, da Cynthia, que é o nome da mãe dele, que acabou falecendo, que não falei pra vocês lá do começo, ele começa a conversar, ah, vozinha, eu tô trabalhando na Fred's Water Park. Aí ela fala assim, do nada, fala assim, ó, ah não, lá é perigoso pra você. E eu ia falar pra vocês, a avó dele tem Alzheimer, então meio que ela já perdeu a memória das coisas. Ela simplesmente falar isso do nada, ele achou esquisito, tipo, ué, mas por que você tá falando que lá é perigoso? Ela, não, lá é perigoso, lá acontece coisa ruim, tem várias histórias e vários problemas de lá, não trabalhe lá. Aí quando eu falo, mas por quê? Por que você tá falando isso? Ela, oi? Tudo bem, como é que você tá? Senta aqui que eu quero contar um negócio pra você. Ela, sabe, já a cabeça já, infelizmente, já foi pra outro assunto. Infelizmente, coitada, né, da senhorinha. Ele começa a ficar meio suspeito e aí quando ele pega as coisas, né, que ele acabou cuspindo, tava, né, no material de roupa dele e tudo mais. Quando ele tá no carro, ele vai ver o que tinha na roupa, ele percebe que tem uns pedaços de pedra, mas não um pedaço de pedra qualquer. São pequenos pedacinhos de ossos, sabe? Que a água acabou deteriorando. E aí ele percebeu que talvez ele possa ter engolido um pedaço de osso. Mas ele fica, mano, peraí que o bagulho tá ficando sinistro aqui. Ele chega em casa, e aí ele tem mais um pesadelo. Agora parece que tem um monte de criança entrando no tanque. O chefe tá gritando com ele. Pesadelo absurdo. Ele começa a realmente viajar nas ideias. E aí ele acorda e vai visitar a vozinha dele, né? Porque ele ficou crabeiro por conta do que a avó falou. E a avó dele guarda um monte de coisa, né, na sala que ela tá ali dentro do asilo, que o pessoal cuida dela e tudo mais. Ele vai procurando nas coisas da avó dele e vai vendo se tem alguma coisa importante. Ele acha alguns jornais antigos lá dentro e tem justamente falando de um menino que desapareceu nas localidades, justamente no Fred's Fantasy Park. Aí fala que o moleque tava usando um tênis, né, o sapatinho lá e tudo mais, e bate com a descrição com o tênis que ele achou na boca do bicho. E aí, ele começou a fazer, sabe, tipo assim, mano, peraí, o sapato tá da mesma coisa que eu vi na boca do bicho. O osso que eu vi não é um osso de uma pessoa grande, é um osso de um dedo de uma criança, não é um ossinho pequeno. Então ele falou, tá, as coisas estão ficando mais sinistras aqui. Nisso ele começa a ver algumas coisas estranhas que estão acontecendo, não só no parque aquático, mas ele também tá tendo esses pesadelos estranhos. Então alguma coisa tá perturbando a alma do homem, do tal do Caden. Quando ele volta pro parque, né, ele tá lá fazendo as coisas, as atividades dele, o Martin, ele fica doido, fala, por que você deixou a droga do negócio do tanque de ar sem encher? Por que você não prestou atenção nisso? Aí eu falo, mas chefe, eu vi, tava cheio. Tava de boa lá, eu não entendi o que aconteceu. Do nada esvaziou. Eu não entendi nada do que tá acontecendo. Foi aí que ele falou assim, não, o Roy me avisou, você tem que parar com esses acidentes, o negócio tá ficando feio pro teu lado, cara. Eu vou te mandar embora se você não conseguir fazer seu trabalho. E aí ele fala, cara, mas chefe, eu tô fazendo meu trabalho direitinho, eu não tô entendendo porque você tá tão bravo comigo. Eu chequei, eu juro pra você que eu chequei. O Martin falou, né, que é o chefe dele, se fizer mais um só, você vai ver o seu. E aí, né, ele fala pra Eva e fala, né, pro Roy o que tá acontecendo, fala, cara, não sei o que tá acontecendo mesmo. De um dia, eu tava lá, o negócio esvaziou, né? O negócio tava lá, bizarro. Outro dia, parece que tinha alguém dentro do tanque comigo. Não tô entendendo. Ele falou, cara, eu acho que você tá meio surtando das ideias, né? Então, eu tenho que falar pra vocês que ele vai agora como se fosse numa parte de armazém lá embaixo. Ele tem esse negócio de armazém, aquela coisa toda, né, pra pegar algumas peças. Quando ele tá lá dentro, as luzes, elas estão meio que piscando já. Não é um lugar muito bom. Ele tá justamente pegando pra tentar consertar o tanque, pegar, né, encher ele de oxigênio. Quando ele tá um pouco mais na frente, o lugar ele simplesmente apaga e a porta atrás dele fecha. Do nada. Quando ele tá lá dentro, ele tá meio que perdido e tal, ele encosta num negócio que dá um corte na mão dele.
E quando ele percebe, pau! Um barulho enorme, o negócio capota na frente dele. Nossa, um barulhão do caramba. E aí, quando as luzes voltam, assim, um negócio meio estranho, ia cair. Nossa, ia cair um guarda-roupa cheio de coisa em cima dele. Uns negócios pesados. Tá bom que talvez não mataria, mas deixaria o cara preso ali, né? Talvez ele poderia ficar desacordado, não sei. Só sei que ele escapou de um acidente muito do feio. É aí, então, o que acontece? Ele sai correndo e volta. E aí ele fala pro Roy, mais uma vez, fala, cara, aconteceu um barulhão, aconteceu um negócio, eu não sei o que tá acontecendo. Tentaram fazer alguma pegadinha, eu não sei, fecharam a porta atrás de mim e do nada caiu um negócio na minha frente, pô. Um bagulho do armazém lá, dos armários, pô. Que bagulho estranho. E aí, quando ele vê, né, tá lá falando com o Martin e com a Eva, tá falando com o Roy e com a Eva, o Martin aparece e fala assim, eu já falei pra você não causar nenhum acidente, e você tá causando acidente de novo. Aí o Roy fala, não, chefe, calma, pô, o moleque é do bem, cara, ele não tá fazendo nada de errado. Aí eu assim, parece que estão pregando uma peça em mim, cara. Pô, tem alguém fazendo alguma palhaçada aqui dentro. Aí fala, pô, estão pregando peça de novo, cara? Meu Deus, mas que negócio estranho. Você viu alguma criança andando por aí? O Roy fala, não, eu não vi criança ali perto. Aí a Eva fala, olha, chefe, eu acho que tá muito esquisito, mas se estão fazendo pegadinhas de novo, nossa, que bagulho estranho, a gente tem que reforçar a segurança, né? Aí fala, pô, que bagulho chato, cara. As crianças estão me trollando de novo. Que bagulho, filha da mãe. E o Roy, você tem que achar essas crianças. E o Caden, se você não tomar cuidado, não vai ter como. Na próxima eu não vou te perdoar, mano. Porque isso aí tá passando dos limites. E aí, então ele pega e fala, beleza, né? Tranquilo. Tá passando dos limites. Tô quase morrendo no meu trabalho, mas tudo bem. Se não é os animatrônicos do tanque que vão me matar, alguém dos acidentes aí que tá querendo fazer algo de errado comigo. E aí, então, ele vai e conversa com a avó dele de novo, né? Ele só faz uma visita pra ela. Ele até pensa, ele cogita uma hora de falar na polícia. Ele fala, eu vou avisar, porque eu tô somando 1 mais 1 aqui e tá dando 2. Normalmente não dá 2. Pode dar outro número. Eu não sei. E aí ele fala, vou na polícia, vou avisar que talvez o que encontrou, né, o que ele encontrou do chinelo, do sapato, desculpa, e também do ossinho, pode ser da criança que ele viu no jornal, que aconteceu um desaparecimento, né, que ele achou lá no quarto da avó dele, né. Mas aí ele descarta a ideia, ele fala, eu não vou contar uma história maluca, o delegado lá nem vai acreditar em mim. Aí passa, né, pro outro dia, e ele vai lá ver os animatrônicos de novo, fazer seus períodos de rotina, né, fazendo a sua manutenção diária. Ele percebe que os animatrônicos estão todos de um lado do negócio. Então ele fala assim, tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar, vou fazer a minha manutenção que eu tenho que fazer, e vou no lugar que eu achei o ossinho, né, que tava aqueles negócios do ossinho das pedras ali, eu vou dar uma futucada que eu tava ali perto da serpente que tava travada ali, né, a serpente roxa. Então eu vou lá dar uma olhada. E aí ele vai, checa se tem oxigênio, vai lá, pá, beleza, checa. E ele desce. Quando ele desce, ele vai andando, os animatrônicos estão lá no canto lá. Ele desce, dá uma olhada nas pedras, ele vai futucando. Ele acha um crânio de uma criança. Quando ele vê o crânio, ele fala, não, tenho certeza, mataram uma criança e jogaram ela aqui dentro. Ou a criança morreu aqui dentro. E os animatrônicos devoraram ela. Não sei. Quando ele tá vendo o crânio na mão dele, ele percebe que atrás dele, sabe aquela figura, alguém observando, ou um mergulhador esquisito que eu falei pra vocês, estava dentro do tanque com ele? Esse mergulhador chega perto dele, chega do lado dele e agarra o braço dele. E aí ele fala, pô, o animatrônico tá se movimentando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O animatrônico tá se movimentando. Só que o animatrônico tá tentando matar ele. E aí ele percebe, na hora que ele tá querendo ver, sabe, perceber que tá não sei o quê, a escotilha do aquário fecha. E aí o negócio complica mais ainda. Que aí o animatrônico tá brigando com ele, a escotilha fechou, não tem pra onde fugir, agora o bagulho vai tá acontecendo a treta embaixo d'água. Quando ele pega, ele vai olhando assim, tentando se desvencilhar do animatrônico, o animatrônico tá lá segurando ele. Ele pega como se fosse uma chave Phillips e ele dá na parte de vidro do bicho. Ele coloca na parte de vidro do bicho e crava pra cima, sabe? Como se ele fizesse um negócio assim, naquela redoma de vidro, ele quebra e bota pra cima. Dá uns cortes na mão dele, mas pelo menos o bicho vai entrando cheio d'água. Quando ele tira a mão pra ver, é o Martin, é o próprio chefe dele. Tá dentro da roupa, tentando matar ele. E aí, na hora que ele percebe, ele toma um susto, ele recua, os animatrônicos do lugar começam a chegar perto. E aí vem o Zeus, né, que é aquele bichão gigante, pega o bicho e segura ele. Vem o animatrônico tubarão e agarra também. E aí começa a vir a animatrônica sereia e começa a rasgar o bicho. E aí vem os outros animatrônicos, eles começam a descer o cacete no Martin, a arrebentar ele mesmo, desvencilhar o cara. E aí ele pega e passa o tempo, sobe aquele sangue, aquela coisa toda. E aí ele começa a ver que socorro. As pessoas começam a ver aquela situação toda
e começou a gritar, socorro, tá rolando um ruim dentro do aquário aqui, meu Deus do céu. Quando passa a situação, o Martin, ele falece, não tem como, os animatrônicos arrebentaram ele no meio, e todo mundo viu o que aconteceu, as pessoas ficaram assustadíssimas do que estava acontecendo. Aí ele é solto, né, as pessoas tiram ele de lá, aquela coisa toda, resgatam ele, e aí descobrem a verdade do que tá acontecendo. O que acontece? Há um tempo atrás, morreu mesmo uma criança, né, não se sabe se foi o próprio Martin que matou, mas morreu, e morreu no parque. O cara tentou esconder o corpo da criança dentro do aquário bizarro cheio dos animatrônicos, tentou esconder lá dentro. E aí, então, as pessoas foram vivendo aquela coisa toda, porque ele não queria que rolasse mais um processo, rolasse mais alguma coisa, acontecesse mais uma parada atacada. Ele não queria outro processo, outra investigação. Também porque isso iria afastar os clientes, aquela coisa toda. Então ele escondeu o cadáver da criança dentro do aquário. E aí o Kayden tava chegando mais e mais perto de descobrir a verdade. O Martin percebeu e queria limpar o cara da face da terra. Meio William Afton das ideias, né? Mas psicopata, melhor dizendo. O cara louco tanto quanto. E aí o lugar é fechado, e aí as pessoas são mandadas embora, ele vai lá e pega o cheque, né, o último salário dele. E aí o Roy vem trocar ideia com ele. Fala assim, irmão, vou te contar uma novidade. Aí você, ó, eu tava falando pro chefe, cara, mas eu não sabia também. Se eu soubesse, eu não tinha falado nada do que tava acontecendo. Aí falou, não, mano, você fez seu trabalho, tá tudo de boa, fique em paz. Não, o importante é que o cara foi de arrasta, né? O cara já foi de Drake e Josh, deixa de boa aí. E o Roy fala pro nosso querido Kayden, fala, eu agora comprei o lugar. E ele levanta a camisa e tá escrito Roy Fantasy Water Park lá. Fala, não, peraí, você comprou o lugar? Ele falou assim, mano, o bagulho foi pra leilão, tava uma bagatela, eu vou comprar isso aqui, nós vamos reformar, nós vamos fazer o parque mais legal do mundo, sem coisas atacadas e fazendo um bagulho da hora pras criançadas. E o bagulho vai ser da hora e você vai ser meu sócio, nós vamos fazer essa parada acontecer agora. E aí o Kayden fala, tá bom, vambora, demorou, é nóis. E esse é o fim de Submecanofobia. Teve um final feliz, cara, eu acho que foi a história mais de boa de FNAF até hoje, que teve os elementos de FNAF, né, os animatrônicos estavam realmente atacados, eles estavam desligados enquanto faziam esses ataques, aquela coisa toda, e o bicho, né, estavam atacando, fazendo coisas sinistras, mas tinha um assassino por trás, que era o próprio dono do lugar, que tava querendo apagar as informações, né, fazer uma queima de arquivo com a galera ali. É a história mais FNAF que nós tivemos até agora, pelo menos, né? Não que não tivesse outra que já não tiveram, mas essa é a que encaixa com toda a história que a gente já conhece. Bom, pessoas, nós temos que agora caminhar para a próxima história, que se chama Apocalipse de Animatrônico. Exatamente. Apocalipse Animatrônico. Eu espero que vocês estejam aqui para ver essa história junto comigo. Se inscreve, ativa o sino pra vocês não perderem nada e deixa um gostei pra dar uma força pra nós. E também ativa o sino que quando sair essa história, vocês não perdem aqui no canal. Muito obrigado, molecada. Muito obrigado, pessoas. E podem indicar coisas loucas e insanas que vocês gostariam de ver aqui. Muito obrigado, eu me despeço de vocês e até a próxima.